Fala, meu amigo. Como vai você? Tudo bom, João? Boa noite. Tudo bom? Tá conseguindo me ouvir bem aí? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Ótimo. Tá descontraído aí, tranquilo, na varanda de casa? É, rapaz. Chegou agora do trabalho, não, né? Botou a menina pra Não, dormir. não. Já faz um tempinho. Ah, que bom, que bom. Bom, vamos começar. Já tem 41 pessoas, já entraram rapidão aqui. Eu Você tem muitos vou, seguidores, né? Muitos alunos, muitos leitores. eu vou começar apresentando você para todo mundo e me apresentando também, obviamente. A gente tem que se apresentar, né? Todo mundo conhece a gente. Pessoal, eu tenho uma honra muito grande aqui de ter uma conversa descontraída hoje com meu amigo Samuel. Samuel é promotor em Goiás, é uma pessoa genial, um grande estudioso do direito constitucional. É uma pessoa que eu já vinha seguindo no Twitter, nas redes sociais, não pelo fato de ele ser promotor em Minas Gerais e ter passado um concurso tão difícil e numa colocação distinta, mas pelo fato de ele ser uma pessoa muito distinta na forma de pensar, na forma de estudar. É uma pessoa que sempre demonstrou um conhecimento incomum, na minha opinião. Assim, eu acho que é uma pessoa muito distinta, que tem um conhecimento muito incomum. E por um acaso desses que acontece vez ou outra na vida, um alinhamento dos planetas, a gente acabou trabalhando juntos na PGR. Eu, que sou procurador da República, nós dois somos membros do Ministério Público, acabamos indo trabalhar como membros auxiliares do atual Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras. E Samuel tem desenvolvido um trabalho brilhante lá, o recordista de minutas de ações diretas de constitucionalidade. Outro dia me disseram que você minutou 13 ADIs ou algo nesse sentido em poucos dias. E eu falei, caramba, 17. 17. Eu pensei, caramba, esse cara é um monstro. E entre muitas outras pessoas que fazem parte da nossa equipe, que são também muito geniais. Samuel, a gente programou assim de última hora fazer essa live para falar. Hoje é uma sexta-feira à noite, né? E a gente tem que falar, se for para falar de direito, que seja de um direito no dia de sexta-feira, não do direito em si, mas dos nossos caminhos até chegar ao direito e em torno do direito. Ou seja, qual foi nossa trajetória de estudo, nossa história de profissional, um pouco sobre. Tenho muita curiosidade para saber como você iniciou seus estudos de direito constitucional, você que foi convidado para estudar em Stanford, inclusive. Não sei se você poderia dizer isso, mas faço questão de dizer. Foi convidado para estudar em Stanford. Aliás, você já havia divulgado que é uma coisa que não é qualquer pessoa que consegue atingir. E não só sobre isso, eu acho que a gente poderia falar também um pouco sobre alguns outros temas que nos são comuns, como o tema da arte e da música também. Então, eu gostaria de começar perguntando a você um pouquinho sobre, para quem nos assiste, como é que foi sua preparação para concurso público? Como é que você mergulhou nisso e o que fez você se tornar membro do Ministério Público? É uma ótima pergunta. João, obrigado pelas palavras generosas. Você é muito bem-quisto e, portanto, razoavelmente suspeito. Eu devolvo com a mesma sinceridade. João, quando eu fiz faculdade de Direito, eu tive um professor fenomenal, daqueles que a gente pode considerar como divisor de águas, antes dele e depois dele. E esse professor era um constitucionalista. E na época, ser constitucionalista significava fazer belíssimos pareceres de direito público. O constitucionalista, na época, era aquele cara que era chamado para dar uma opinião de direito administrativo, previdenciário, tributário, grandes temas de direito público. Hoje, a palavra constitucionalista, eu acho que ela sofreu uma alteração semântica. Hoje, o constitucionalista, às vezes, é um cara que sabe tudo de direitos humanos, mas, às vezes, ele não sabe mais tanto sobre a anatomia do Estado, sobre questões regimentais, questões interna corporis. Eu sou de um tempo em que constitucionalista era aquele cara que lia Geraldo Ataliba, é, Pô,
E esse professor, ele era também formado em História. Então, as aulas dele eram maravilhosas, muito ricas. Eu me lembro que ele me impactou muito, me influenciou muito. E ele era famoso por ser um dos mais rigorosos da faculdade. A maioria fugia da disciplina com esse professor e eu consegui tirar 10 na primeira prova com ele. Então aquilo foi uma coisa que eu me lembro que causou muito impacto na faculdade. E eu comecei a querer estudar mais. Então eu lembro que eu tinha o Alexandre de Moraes, depois eu comprei o José Afonso da Silva, depois o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, depois o Michel Temer, depois Paulo Bonavides. E eu comecei a gostar de comprar a doutrina de direito constitucional. Todo semestre eu lia uma. E comecei a Eu sou publicar viciado. artigos. Eu também sou Comecei a viciado, assim. publicar artigos nesse assunto. Acabou que eu me tornei monitor de direito constitucional na faculdade. Comecei a dar aulas na faculdade. Pouco depois eu recebi um convite do procurador-geral do município, que era professor de constitucional também, para ser monitor dele de processo constitucional. Aceitei. E assim eu comecei minha trajetória no direito constitucional na faculdade. Eu era um bom aluno. Eu era monitor, pesquisador bolsista, estagiava, fiz OAB com mandado de segurança, porque na época não era possível fazer ainda na faculdade. Passei com nota 10 e... Só que aí tem um detalhe. Teve um grande ato. Porque desse bom aluno na faculdade, até o concurseiro, houve um grande ato. Eu me tornei professor de Direito Constitucional em cursos preparatórios. Na época eu entrei na Comissão de Estudos Constitucionais da OAB e passei a dar aulas de Direito Constitucional desde o cargo de técnico do INSS até auditor fiscal, procurador do município, juiz de direito. Eu pegava todas as turmas. E fiz isso durante... Quando eu digo isso durante, é apenas isso, durante 4 anos, de 2008 a 2012. É muito tempo. Eu chegava a pagar todas as minhas contas com a sala de aula. Eu me lembro que tinha 2 dias na semana que eu dava aula manhã, tarde, noite, e entre tarde e noite tinha uma turma de exercício. Então, era muita aula. Mas em 2012 eu caí da moto e as aulas começaram a diminuir, tive que operar a mão. Caramba. E aí o dinheiro começou a diminuir também, né? Não existe auxílio previdenciário para motoqueiro que cai naquelas circunstâncias, né, professor de cursinho. E aí eu era um pouco boêmio também, né? Eu gostava de sair para as festas, tomar uísque, me divertir. E aí, 4 anos depois, eu pensei, não, agora eu vou estudar para concurso. E aí eu voltei a ser o aluno estudioso que eu era, só que com todas as disciplinas. Não apenas com direito constitucional, porque eu, como professor, tinha que estudar direito constitucional. E aí eu me tornei defensor em 2013, consegui, foi relativamente rápido, porque eu já tinha uma bagagem. O direito constitucional permite que você seja um clínico geral. Você tem uma noção mínima de todas as disciplinas, porque o tronco da árvore jurídica é o direito constitucional, os ramos são as disciplinas. Então eu tinha uma boa base. E por ser professor, fui bem na prova oral. Por gostar de publicar artigos, ia bem na dissertativa. Então aquela base me ajudou. Em 1 ano eu me tornei defensor e depois promotor e promotor de novo. Você passou em primeiro lugar como promotor em Isso, você Goiás? falou Minas, mas isso, Goiás. Eu fui aprovado em primeiro lugar para promotor de justiça em Goiás e em primeiro lugar para promotor de justiça em Rondônia. Sim, eu me lembro bem disso. Eu me lembro de um professor comentando no Twitter que a sua prova oral foi a melhor prova oral que ele ouviu. Não sei quem foi que falou isso. É um promotor de Goiás também, se não me engano. Deve ter sido o professor Spiridone Fantes. Ele é, Possivelmente. eu não sei, ele é grego e naturalizou-se brasileiro e é promotor de justiça em Goiás, é muito erudito e foi meu examinador, um examinador muito rigoroso, inclusive. Foi um Que bom. comentário generoso, mas que me deixou muito feliz. Respondendo à pergunta de um dos seus seguidores, eu tinha sim dificuldade com algumas disciplinas.
E, naturalmente, é a que a gente tem que se empenhar mais, né, para compensar essa desvantagem. Ah, engraçado, alguém botou aqui até uma mensagem dizendo, fizeram um elogio aqui a gente, falaram os dois melhores discursos de posse. Olha que honra, que bacana, né? A gente fica feliz quando ouve isso. Porque discurso de posse não é uma coisa fácil de fazer, né? Não sei se você, como foi que você preparou o seu. O meu deu um trabalho horroroso. Como é que foi o seu? Rapaz, eu comecei a pegar discursos de posse de gente da área da política, eu peguei um pouco de Martin Luther King, eu peguei de presidentes americanos, grandes discursos da história e tal. Eu li alguma coisa de Cícero, sabe, que, pô, é um grande orador que inspirou Rui Barbosa. Poxa, aí eu parei para pensar e falei, eu não tenho essa capacidade, eu não posso fazer isso. E eu sempre fui uma pessoa muito artística, musical, aí eu falei, sabe, João, eu vou tentar falar um pouco sobre a nossa atuação do membro do Ministério Público dentro de uma orquestra, digamos assim. Eu imaginei a imagem de um membro do Ministério Público como sendo um partícipe da orquestra. O Ministério Público como sendo uma instituição que, ao mesmo tempo, fiscaliza as notas musicais, ele é o maestro que fiscaliza, mas ele também é um instrumentista, porque ele também tem um papel ativo, ele executa também as notas. Belíssima E analogia. Agora eu fiquei curioso para assistir. E aí o campo harmônico do Estado de Direito é o que mantém todos nós unidos. E aí a ideia que eu tive é, olha, cada instrumentista ali pode ter um talento gigantesco, mas ele não pode ser um solista. Não há uma orquestra só de solistas. Cada um tem que fazer a sua parte com temperança, com equilíbrio, para que faça valer o Estado Democrático de Direito. Minha forma de pensar foi essa. Aí eu fiz isso. Foi o discurso todo falando sobre arte, música e direito, essa coisa toda, assim. Tentando Uma fazer essa analogia analogia. muito criativa, viu? Muito criativa e eu fiquei curioso para assistir. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer depois que desligar a nossa live é assistir ao seu Tanta coisa. discurso, porque Que quem bacana. assiste o discurso presta assistência e eu não vou assisti-lo no sentido de assistente, mas de telespectador. Então, quando acabar, eu vou assistir. Muito bacana. O seu, como é que foi o seu? Como é que você fez? Rapaz, o meu discurso de posse, ele foi um parto. Eu poderia. Isso é uísque, João? Ou é água? É a água. É água. É sexta-feira à noite. O meu discurso de posse, Mas eu ele pensei em tem abrir um muito. whiskyzinho. Né? Porque gosta de charuto e de repente eu tomo aqui um café. Quando o João me chamou para essa live, eu até fiz uma pergunta informal a ele. Eu falei, qual é o dia e o horário? Sexta-feira à noite. Aí eu perguntei, mas vai ser um café ou um uísque? Ele começou a rir. Então, o Café discurso ele amargo. foi café amargo, né? De doce. Essa é muito boa. Mas continue, continue. Eu, eu tive primeiro que me mudar, né? Isso é terrível para quem vai fazer um discurso, porque você está preocupado, você é mandatário de alguém, você não está falando em nome próprio. O discurso ele é sempre muito desafiador, porque você está falando em nome da turma, dos seus colegas, dos seus pares. Você não pode dizer nada que vá além do mandato outorgado. Você é porta-voz, você é um instrumento. E Exatamente. eu fiquei muito preocupado com isso. Perguntei aos meus colegas se eles tinham algo que gostariam que eu dissesse. Eu seria longa-manos da turma. Eles não disseram nada especial, todos me deixaram muito à vontade. Disseram, Samuel, você vai nos representar como lhe aprouver, vai ser uma honra para a gente. Foram muito legais. Isso, de certa forma, amenizou um pouco a minha preocupação de ser porta-voz da turma. Mas foi muito difícil, João, porque eu tive que fazer a minha mudança, todas as malas. A minha filha, na época, acho que tinha 2 meses, 3 meses de idade. Vim com a minha esposa, então a gente veio com aquele bebezinho, um monte de mala. E quem nos hospedou foi uma tia da minha esposa, uma tia que eu poderia dizer que é um tanto quanto comunicativa. E às vezes eu dizia, tia Liduína, né, como eu a chamo carinhosamente, tia Liduína, eu vou pedir 1 minuto e me reservar um pouco para escrever o discurso, porque hoje à noite eu tenho que discursar. Então eu não tinha feito ainda.
Caramba, E ela você fez no dia? eu não tinha tempo, eu estava fazendo mudança, pegando avião, levando minha filha. E depois eu soube que Rapaz, quem fez o discurso dessa vez também fez no dia, porque também teve que se mudar. É muito complicado isso. E eu lembro que eu fiquei lá fazendo o discurso, e essa tia da minha esposa sempre muito comunicativa, muito gostava de interagir. E eu enchi o dizia, saco? então, nas minhas limitações, eu não tinha um ambiente tranquilo para fazer, mas eu fiz o discurso, as pessoas gostaram, teve uma boa receptividade, mas foi um discurso, inclusive, um pouco forte em alguns momentos, alguns recados que eu dei, e para ser sincero, eu cheguei a hesitar no último momento se certas coisas seriam ditas. Mas eu pensei, isso precisa ser dito. E aí eu subi, falei, e, de uma maneira geral, houve uma boa receptividade. Evidentemente, nem todas as pessoas lhe procuram para falar sobre o discurso, mas quem me procurou disse que gostou, que foi um discurso que representou a turma, e foi um momento muito marcante para mim e para os meus colegas, que hoje são meus amigos. Né? Mas não foi fácil. Sim, sim, eu imagino, eu imagino. Eu passei por essa mesma situação de mudança quando entrei no MPF. O primeiro concurso que eu passei, na verdade, eu fui advogado de uma estatal na Bahia. Foi o primeiro concurso que eu tomei posse. E depois aí eu tinha passado já para procurador do Estado. Depois eu passei para a Defensoria Pública da União, tomei posse na DPU. E como diz uma amiga minha, não mudei nem de cama, porque eu continuei morando na mesma casa que eu morava, porque e era do lado, a defensoria era do lado da minha casa, então era muito tranquilo, dava para ir até a pé. E eu fiquei lá porque Comodidade, rapaz. eu tive muita sorte. Rapaz, eu vou ser sincero, eu tive muita sorte na minha vida. A gente às vezes não dá valor às coisas que acontecem fora do nosso esforço, porque a gente tem muito esforço para tudo na vida, mas para a gente conseguir as coisas como elas acontecem, a gente tem que contar com algo que transcende a gente. Isso é inevitável. Eu tive muita sorte. E fiquei em Salvador, e quando eu passei no MPF, fui para uma cidade no interior do meu estado, em Barreiras, e pouco tempo depois me convidaram para vir para Brasília para auxiliar a PGR. Então, assim, foi uma coisa bem, bem rápida. Agora, o que eu lembro bem, não sei se você teve esse sentimento, foi de me mudar para o interior. Morava em Salvador, me mudar para o interior e sentir que eu estava em um outro planeta. Assim. Barreiras é uma cidade na Bahia, mas é 1.000 quilômetros de Salvador. Eu achava que estava em outro planeta, cara. Eu tinha problema de internet, tinha diversos problemas de achar lugar para ficar, não era fácil. Eu me lembro de eu estar num hotel. Eu vou contar uma história que eu conto para poucas pessoas. Quando a gente cheguei em Barreiras, eu cheguei lá na procuradoria, e aí tinha um servidor que perguntou para mim uma vez: Doutor João Paulo, o senhor já conheceu a nossa fauna local? Aí eu fiz, como assim? Ele estava se referindo aos insetos que havia em Barreiras naquela época. Era uma época que tinha muito inseto. E eu lembro que quando eu estava no hotel dormindo, eu acordei uma vez, eu ainda estava procurando casa, e tinha um inseto desse tamanho, assim, em cima de minha mala, com antena gigantesca, e era o fatídico serra-pau, é o nome do inseto. Serra-pau, se você for botar no Google Serra-pau, você vai ver que é um bicho de meter medo. Eu olhei assim, eu disse, caramba, cara. Uma vez eu acordei no hotel com um grilo assim no peito, sabe? Tinha acabado de chegar, tinha acabado de chegar no interior e eu pensei, vou pegar, reservar um hotel na frente da procuradoria, que eu vou andando e procuro enquanto meu carro vem e tal. Pois nessa onda eu acordei uma vez com um grilo em cima do meu peito. Eu pensei, pô, E aí eu Entre achei grilos, curioso. entre grilos e serra-paus. É, e eu achei curioso porque eu entrei meio assustado de estar muito trabalho, muita coisa para fazer. E eu vinha da Defensoria, que é uma belíssima instituição, e entrei no Ministério Público. A Defensoria é muito focada no indivíduo do assistido. Né? Quando eu entrei no Ministério Público, eu vi que eu tinha que resolver um monte de pepino da cidade, desde o esgotamento até a mineração, o diabo.
E eu fiquei, meu Deus, não sei o que eu vou fazer aqui e tal. Pois eu entrei assustado e saí chorando da cidade. Que hoje é uma cidade que me dá muita saudade, que é a cidade de Barreiras, na Bahia. A gente cria as Eu raízes. imagino porque eu morei durante quase 3 anos na fronteira do Brasil com a Bolívia, numa cidade chamada São Francisco do Guaporé. Eu era promotor em Rondônia. E eu me lembro, João, que eu estudava para o Ministério Público de Goiás e a energia caía. Depois eu voltava a estudar, a energia caía de novo. Eu me lembro que uma vez eu fiquei puto, peguei o Vadmecum, fechei com raiva e estudava com a pistola em cima da mesa, porque tinha um monte de traficante de drogas em frente ao meu portão, e às vezes eles soltavam umas bombas, ali é a casa do promotor, sabe, para sacanear, não sei o que era. A câmera até filmou. E eu ficava sempre atento, o pessoal dizia, olha, na fronteira do país é uma região muito perigosa, então instalei umas câmeras, comprei uns Rottweilers, deixava minha pistola em cima da mesa e estudava. Não é um estudo Eu que achei, rende muito. eu achei que tinha sofrido. Eu achei que tinha... Não é um O estudo que que é, rende muito. o que é um Zé E Rapal comparado a um traficante? eu me lembro que a energia caía e logo que pouco antes de eu alugar essa casa, alguém me advertiu, doutor Samuel, tenha muito cuidado, porque a cidade tem quedas frequentes de energia, mas às vezes são marginais que deliberadamente cortam os fios ou desligam Sim. a energia da casa para roubar. Então, se cair a energia na sua casa, fique atento, porque alguém pode pular o muro para roubar a sua casa. Eu me lembro bem disso. Então, sempre que caía a energia, eu tinha que ficar alarmado, ver onde estava o cachorro, a arma, as câmeras, aquilo tudo. E eu me lembro que depois me contaram que havia uma organização criminosa na cidade que funcionava da seguinte maneira. A energia elétrica da cidade era termoelétrica, era diesel. Os fazendeiros que alugavam trator precisavam de diesel. Então, o que é que eles faziam? Eles tinham uma relação promíscua com o pessoal da termoelétrica. Os funcionários da termoelétrica desviavam o combustível diesel para esses tratoristas, para esses fazendeiros. E para compensar a contabilidade da energia, eles tinham que desligar a energia da cidade. Porque se você desligasse meia hora, você economizava litros de diesel. Esses litros de diesel eram desviados para quem tinha trator e eles conseguiam alugar o trator a 1 hora, muito mais barato. Esse era o esquema da organização. E por conta disso, eu estava assistindo a uma aula online de direito agrário, ambiental, a energia caía. Eu estava lendo aqui com o meu abajur, a energia caía. Era terrível. Terrível, terrível, terrível. Então, eu sei bem as agruras do interior. A minha primeira comarca como defensor público, e isso é uma origem comum entre mim e ti, né? Nós fomos defensores públicos antes do Ministério Público. É curioso. Sim. A primeira comarca que eu assumi como defensor público, João, eu me lembro que eu estava indo de táxi no Acre e já tinham me dito, cuidado com os taxistas, muitos são íntegros, a maioria é de profissionais íntegros, mas esses taxistas que saem da cidade capital e vão para a fronteira, tenha cuidado, porque às vezes tem cocaína no pneu e todo mundo vai preso. Isso me disseram, que a polícia rodoviária pegava. Então você já ia desconfiado. O taxista dizia, ó, eu vou levar você e mais 2 pessoas. Eu dizia, não, eu vou pagar para ir sozinho no táxi, porque eu não as conheço e eu não posso arriscar. E fui de táxi. Quando eu cheguei perto da comarca, eu vi uma nuvem escura, João, em cima da cidade. E aí o taxista falou, você tá vendo aquela nuvem preta ali? Falei, tô. Sabe o que é aquilo? Falei, não, não sei. O que é aquilo, aquela nuvem preta? Urubus. Eu fui chegando perto e comecei a ver que a nuvem se mexia. Eles estavam sobrevoando a comarca. A comarca não tinha coleta de lixo. Então os urubus sobrevoavam como se fosse um lixão. Não tinha saneamento básico, não tinha coleta de lixo. Essa comarca se chama Sena Madureira, no Acre, e tenho certeza absoluta que ainda não corrigiram esse problema. Lembro que eu morava em frente ao Ministério Público e ficava um urubu assim pegando sol no telhado do Ministério Público. Você andava na calçada achando que era galinha, chutando para sair da frente, era urubu. A cidade era
Você já assistiu Mad Max, Além da Cúpula do Trovão? Já, claro, claro, Cenário pós-apocalíptico? claro, claro. Era aquilo ali. Maravilhoso. Maravilhoso o Pois era filme. aquele cenário caótico de devastação pós-apocalíptico. Rapaz, que... o Wilton falou, Ilmo, na verdade, Il Moreira falou, nuvem de Serra Pau, cara. Tinha Serra Pau e tinha Potó lá em Barreiras, eram os insetos que a gente tinha medo. Mas eu já vi que as suas histórias são mais hardcore do que as minhas. É a Cada um diferença. sabe a dor e a delícia de ser o que é. É. Muito bacana. E aí, mas isso foi no Acre, isso? Ou foi... Quatro. Cena Madureira. A história dos traficantes na casa foi em São Francisco do Guaporé, em Rondônia. Eu passei por uma, não foi de traficante, mas foi uma história curiosa. Foi quando eu estava em Barreiras. Aí certa vez eu fui dormir e aí eu vi um barulho que parecia um barulho de fogos de artifício. Eu me toquei que não tinha jogo de futebol aquele horário. Aí comecei a pensar que barulho é esse? Eu disse, caramba, é tiro. Aí mandei uma mensagem, meu vizinho de porta, que morava no Village, era eu, o promotor, o André Fetal, que é um cara genial. Do outro lado, o Gabriel, um cara genial, que era juiz de direito. Aí eu mandei mensagem pro promotor. Ô, André, isso é tiro, né? Aí a resposta dele, com certeza. Aí eu fiquei, poxa. Aí eu tinha um amigo que era agente da Polícia Federal, que eu fiz lá, mandei, fulano, tá tendo troca de tiro aqui, tal, tal, tal. Ele, tô sabendo. Mandei mensagem pro delegado, olha, o bicho tá pegando aqui, troca de tiro. Tô sabendo. Mandei pro Exército, pra PRF, tô sabendo. Mas foram para lá 15, 20 homens fortemente armados e fizeram aquela coisa que se tornou, infelizmente, uma moda, que é Novo assaltar. cangaço. Como? Novo cangaço. Novo cangaço, exatamente. Eles pegaram a empresa de transporte de valores e foram lá, e só tinha um ou dois guardas, e botaram um explosivo, uma dinamite, fortemente armados com fuzil. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu fiz, caramba, é barra pesada, barra pesada. É, Fora outros eu problemas. nunca testemunhei esse tipo de coisa e espero não testemunhar. Porque as pessoas que veem esse tipo de ação ficam muito impactadas. Sim, sim, sim. Mas e agora, passados os tempos, estamos aqui na capital federal, onde o céu é mais bonito, os prédios são mais belos, As coisas são a mais arquite- calmas. as coisas são mais calmas. Foi uma coisa curiosa, foi como a gente acabou se encontrando na PGR, porque eu lembro bem, a JG aí mandando um alô, colega do MPF, grande abraço, Jotinha, gente boa do Twitter, não sei se você conhece, se não segue, quem não segue, siga a JG, o nosso Estou vendo o Daniel grande... também mandando mensagem, até um cara que estagiou onde eu estagiei. Muito legal as mensagens de vocês, viu? São Eu estou Francisco gostando era muito perigoso. tô Era gostando muito do perigoso, mas chat era aqui. muito aprazível também. Essas comarcas, a gente conta essas histórias, mas a verdade é que tem muita coisa bacana, tem muita experiência boa, tem muita coisa que as grandes cidades não têm, né? Eu me lembro, até hoje eu tenho vontade de conhecer não, de voltar a Barreiras. Eu só não volto por um motivo. Porque para voltar tem que pegar o avião da Passaredo, quem não quer ir de carro, são 6, 7 horas de carro de Brasília. E aquele avião da Passaredo, aquele ATR-72, já me traumatizou bastante. Basta lhe dizer que a última vez que eu peguei, o trem de pouso abriu no meio do voo. E aí o piloto puxou, abriu de novo. Puxou, abriu de novo. Que loucura. Aí na hora de pousar, senhoras e senhores, vamos voar um pouquinho mais baixo para ver se a torre olha e ver se nosso trem de pouso está abaixado ou não, que a gente não sabe. Meu Essa era a Deus. rotina. É. Aí o avião pousa com a equipe lá de bombeiros já, enfim. Meu Pessoal, Deus. barreiras. Isso aí era direto que eu fazia isso. Direto, direto. Eu, Porque eu vinha muito para eu sinto Brasília. saudades. Eu sinto saudades. Quando eu fui defensor, eu ganhei um júri de um rapaz que tinha dado um tiro de cartucheira no outro, mas não acertou. A pólvora raspou na barriga.
Para quem está assistindo a gente e está estudando para concurso, você tem a tentativa branca ou incruenta e a tentativa cruenta, que é aquela em que você atinge a vítima. E o cara deu um tiro de cartucheira, foi quase uma tentativa branca. Diziam que ele estava levando chifre, ele ficou chateado. O Ricardão estava dando carona para a mulher dele, ele se sentiu aviltado com isso e deu um tiro de cartucheira. Quando eu ganhei esse júri, ele quis me pagar com uma galinha. Me pagar sim, ele não tinha que me pagar. Né? Vou me expressar melhor. Defensor não é pago pelo Estado. Mas como gratidão, ele quis me dar uma galinha. E eu fiquei muito consternado com aquele gesto. Porque para ele aquilo era uma coisa extremamente especial. Então eu me senti honrado, me senti feliz. E o prefeito me disse, olha, ele até hoje está lhe procurando porque ele quer lhe dar uma galinha capote. Eu vou ser muito sincero com você, eu vi muito de Deus nas pessoas do interior. A simplicidade das pessoas, o sorriso das crianças, os idosos andando de bicicleta, a natureza que Deus criou. Eu fui muito feliz no interior do Brasil. Foi um lugar que até hoje eu sonho com essas cidades onde eu morei. A comida é maravilhosa, as pessoas são acolhedoras, tem um lado muito bom. Muito humano, né? É muito humano. Agora, tem duas coisas que me chamaram a atenção no que você falou. Primeiro, o chifre como causa criminógena no interior. Isso é uma coisa muito comum, né? Infelizmente, muitos crimes acontecem em razão da infidelidade. Uma coisa curiosíssima, curiosíssima. E o segundo Brincadeira não. é uma coisa que eu percebi, que é o seguinte. Você me contou que você, logo na faculdade, já gostava muito de direito constitucional por conta da influência do seu professor. Saiu da faculdade estudando mais ainda, ensinando. Depois você fez mestrado com o Paulo. Foi o Paulo Gonet que foi o seu orientador? Isso, eu fiz mestrado. Isso é curioso porque eu sempre quis fazer mestrado por conta da vocação como professor. Minha mãe é professora de português, meu irmão é professor fora do país, meus tios eram professores. Eu sempre admirei os professores, sei o nome de todos, desde o maternal até hoje. Minha professora do maternal se chama França Helena. A que me alfabetizou se chama Dulce. Então eu guardo todos. Eu queria fazer mestrado. E eu me lembro que quando eu fiz a prova oral do MP Goiás, quando acabou a prova, o examinador olhou para mim e disse assim: você está aprovado aqui no mestrado na PUC do Paraná? Eu tinha sido aprovado e coloquei no currículo. Mas por que você não faz o mestrado no IDP? A prova já tinha acabado. Aí eu olhei para o examinador e disse: tudo depende da minha aprovação, doutor. Se eu viesse aprovado, eventualmente, eu ficaria muito feliz de estudar no IDP. E aí ele não disse nada, né? E foi embora Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Será que eu vou passar? Se eu passar, eu estudo no IDP. E aí eu apliquei, né? Fiz um projeto lá em 2, 3 dias, peguei um avião para Brasília, ainda era promotor em Rondônia, e fiquei fazendo mestrado em Brasília, pegando avião. Eu dava aulas já em Brasília e aproveitava as aulas para assistir às aulas do mestrado, tirava férias, licença. E realmente, eu fui orientado pelo professor Paulo Gonet. Fui aluno do ministro Gilmar Mendes, do ministro Henrique Neves, do TSE, do Jorge Abud, de processo constitucional. O IDP foi uma grande escola na minha formação. E eu me aprimorei como professor, porque o mestrado ele ajuda. Você já fez, inclusive, doutorado, está no pós-doutorado. Então você sabe disso melhor do que eu. Você amadurece muito. Mas foi depois da prova oral do MP Goiás. Muito bom. Agora veja que coisa. Eu sempre invejei as pessoas que tinham essa predileção bem determinada. Uma coisa que me fez, não vou dizer sofrer, não é um sofrimento, mas me inquietou no direito é que eu sempre tive uma dificuldade gigantesca de escolher uma área para eu me fixar. Porque a verdade é que é o seguinte, o direito, ninguém é tudólogo no direito, né? Não dá para o cara fazer mestrado em direito privado, doutorado em direito público e pronto, virei Ponte de Miranda. Não é assim. Direito não é assim. É preciso escolher uma área de afinidade.
E aí eu vejo, às vezes, as pessoas falam, pô, eu sou constitucionalista, eu sou ambientalista. Para você ter ideia, eu fui monitor de direito penal, minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso foi em direito tributário, eu dei aula de processo penal na graduação, depois eu dei aula de direito civil na graduação, depois eu comecei a dar aula de processo civil. Aí o que me fez pensar em processo civil? As referências. Eu comecei a ver processo civil muito pelas referências que eu tinha, que eram o meu melhor professor da graduação, Salomão Viana, o meu melhor professor do estudo para concurso, que era o Fred Didier, Você foi que virou aluno do meu... Salomão. Foi. E eu não fui aluno de Fred na faculdade. Fred, quando eu estava na faculdade, ele estava fazendo algum curso fora do país. Eu fui aluno de Salomão Viana, excelente professor. E depois eu fui aluno de Fred na preparação para concurso e no mestrado. E minha referência era Calmon de Passos, que era um cara que, embora processualista, ele conseguia dialogar com o direito constitucional de maneira extraordinária e com a teoria do direito. Ele era, ao mesmo tempo, um sociólogo do direito, Calmon de Passos, então ele falava de problemas relacionados ao acesso à justiça, à reforma do judiciário, e, ao mesmo tempo, ele tinha conhecimento de teoria do direito, conceitos, a questão analítica, a analítica jurídica, como um Pontes de Miranda, como alguém dessa linha. E eu achava muito interessante o conhecimento de direito constitucional. Então eu pensei, pô, enveredar para o processo civil. Acabei sendo jogado, mas assim, veja que você me conhece bem, eu trabalho hoje com direito penal e processo penal acima de tudo. Então, até hoje Você vai me permitir uma parte. Para quem não sabe, o João deu aulas de física. O João já deu aulas particulares de química. Acho que física, química, o que mais, João? Biologia também. Biologia era meu forte. Eu ia arriscar a biologia, mas às vezes a minha memória me trai. Não é comum, mas trai. E o João, ele deu aulas de física, química, biologia na Procuradoria-Geral da República. O João tem uma atuação muito incisiva na parte criminal, né, na parte do direito penal negocial, na parte das grandes operações, cumprimentos de mandado de busca e apreensão, mas é processualista. Você é um processualista, né? Então, eu arrisco o palpite de que você é uma pessoa apaixonada pelo direito, né, como um todo. Daí a sua polivalência, você é fluente em vários ramos. Eu tenho, inclusive, João, um certo problema com o direito, porque eu gosto tanto de direito que, às vezes, por exemplo, quando eu estou assistindo a um culto na igreja, eu tenho dificuldade de me concentrar. Né? Eu não vou falar isso com orgulho, porque eu não acho legal, mas é uma coisa que acontece. Às vezes eu estou assistindo ao culto e eu estou pensando em direito processual penal, em direito constitucional, no que eu vou estudar depois do culto. Ou um filme, se o filme não for muito bom, ele não capta a minha atenção. Porque eu estou pensando em direito quase o tempo todo. Eu gosto muito de direito, de estudar. E para quem está vendo a gente, que está estudando para concurso, se você me permite, faça do direito um fim, não um meio. Não use um direito como um meio para você se tornar juiz, procurador, defensor. O direito ele deve ser um fim. Se o direito é um fim, esse caminho é um pouco menos espinhoso. Mas se o direito é apenas um meio para você entrar no serviço público, eu tenho colegas que tocam fogo nos livros depois que passam no concurso. Mas aquele que gosta mesmo, ele continua estudando, né? Enquanto Deus der saúde, ele está estudando o resto da vida. Eu acho que você é desses. Eu acho que você é o tipo do cara que nunca parou de estudar porque gosta. Eu agradeço ao comentário generoso da Mariana. Obrigado, Mariana. Bacana. Você falou nisso, eu quase comprei outro dia, porque a Juspod lançou alguns livros da Malheiros, está vendendo coisa da Malheiros. Eu vi que a Juspod está vendendo atualizado o manual do José Afonso da Silva. Eu quase comprei, cara. Muito bom, muito bom. Eu li esse livro. É um livro que aprofunda, pelo menos na época. Hoje já não tem essa profundidade toda. Mas ele foi um livro que aprofundou muito direitos fundamentais. Todos os livros do tempo do regime militar, eles eram obcecados pela organização do Estado e dos poderes e negligenciavam direitos fundamentais.
o José Afonso da Silva foi o pioneiro abrindo um capítulo para falar de direitos fundamentais, quase que um a um. Agora, essas discussões mais recentes, é um livro clássico, tradicional, ele já não contempla. Agora, o livro do filho dele, Virgílio Afonso da Maravilhoso. Silva, Direitos Fundamentais, espetacular, espetacular. O Virgílio é um dos constitucionalistas que eu mais admiro no Brasil. Tem um livro, uma coletânea que é Guilherme Neut. Eu tenho. Interpretação constitucional. Maravilhoso. Virgílio, e ele dialoga com o pai. Inclusive, ele não vou dizer que ele supera, mas ele desconstrói algumas construções do pai. Isso é maravilhoso, esse diálogo que eles têm. Mas eu tenho um palpite, eu vou levantar uma hipótese, viu, João? Eu posso estar errado, mas eu suspeito, e aqui, numa perspectiva psicanalítica, que ele fez isso para ser aceito. Porque se você não faz isso, paira sobre você uma suspeição de que você está ali porque você está à sombra do seu pai, né? Ele tem brilho próprio. Para alguns, ele é até melhor do que o próprio pai. Os dois são muito bons. Vida longa, a família Afonso da Silva. Eu leio os dois. Sim. Mas eu suspeito que ele tenha feito isso para ser mais bem aceito no meio, porque senão as pessoas iam dizer, ah, tá, você é filho do José Afonso da Silva. Então, quando você refuta o pai, você se desvencilha um pouco dessas críticas. Ele não vai admitir isso, mas eu suspeito que isso tenha acontecido. Não, eu assim, acho que a chance disso acontecer é muito alta mesmo. Eu mesmo tenho essa experiência. Eu vejo muitas pessoas assim. Eu conheço muita gente que se tornou estudiosa porque chegava com a nota 9 em casa e o pai falava assim, não fez mais do que sua obrigação. Por que não tirou? Por que não tirou 10? Bacana, por que não tirou 10? Meu pai era meio assim comigo. Falava, poxa, bacana, filho. Meu pai, eu chegava para ele, pai, tirei 9,5. Ele, legal, você está se ajudando muito. Parabéns, é muito importante. Mas essa é a sua obrigação. Se você não quiser vender coco na rua, continue assim. E tente tirar 10. Você tirou 9. Por que não 10? Meu pai sempre foi assim. Meu pai, até na música, a gente tem poucos minutos para falar, mas até na música, quando eu tinha 13 anos, meu pai... Quando eu era pequeno, eu vi o filme De Volta para o Futuro e vi o Michael J. Fox tocando Johnny B. Good com aquela Gibson vermelha. E isso me fez querer ter uma guitarra. Eu pedi para meu pai, aí o que meu pai fez? Pegou um violão tonante, horroroso, deu para mim e falou... Tonante é horrível. Tonante é a pior marca. Falou, aprenda, quando você tocar Stairway to Heaven, eu compro uma guitarra para você. Lá foi 1 ano para aprender Stairway to Heaven. Aí ele comprou uma guitarra para mim. Aí agora você vai tocar o solo inteiro Stairway to Heaven para eu te dar uma Tajima, que era uma guitarra um pouco melhor. Tajima é uma marca brasileira boa. Agora ele queria que você tocasse um solo de uma música do Led Zeppelin. Ele queria um Jimmy Page em casa. Ele queria Jimmy Page. E aí eu tocava, tentava fazer ele... tá legal, mas não tá igual. Tá legal, mas não tá igual. Eu estudei música também no conservatório, tocava guitarra, e meu pai nunca elogiou, pelo contrário. Né? Nunca estava bom, não era melódico, você só toca heavy metal, quero ver você tocar jazz. Eu falo isso, alguém falou assim, seu pai era duro. Assim, meu pai é a pessoa mais carinhosa que eu conheço, mais afetuosa que eu conheço na minha vida. Ele falava isso, é o jeito dele mesmo. Isso não me fez ter nenhum tipo de má relação, nem nada disso, mas era curioso. Isso me fez sempre ter aquela ideia. Agora ele vai ver que eu vou tirar o solo do Led Zeppelin inteiro. Agora ele vai ver. E minha primeira guitarra, eu comprei uma Gibson, eu tinha só metade do dinheiro para comprar uma Gibson SG. Gibson SG, a SG é um carro, né? E aí eu tinha metade do dinheiro, porque eu estava dando umas aulas de violão para crianças, e bancas, que você fala de física, de biologia, etc. E aí eu juntei, meu pai falou, tá, eu te pago a outra metade. Aí depois a coisa andou, e aí hoje em dia eu compro minhas guitarras por mim mesmo. Mas ele foi um grande incentivador de fazer um passo a passo para eu chegar em um objetivo, sabe? Isso é bem interessante. Não, existem 2 tipos de estímulos, né? Numa perspectiva behaviorista, não que sejamos hamsters, mas o ser humano pode trabalhar com estímulos positivos e negativos. Isso vale para quem está estudando para concurso.
Existem pessoas tóxicas, como amigos, às vezes, que têm um rancor, uma inveja, um ciúme, alguma coisa. O ser humano é assim. E, às vezes, a gente se motiva para provar para o cara que a gente é capaz. Eu tinha um amigo que dizia, você não vai passar nesse concurso do MP Rondônia, do MP Goiás. Eu queria mostrar que eu era capaz. Isso é um estímulo negativo que desafia. Mas, às vezes, a gente tem um estímulo também legal de incentivo, de inspiração, né? Aquela pessoa positiva, otimista. Posso estar errado, mas às vezes pai e mãe trabalham um pouco com os dois estímulos. Ele desafia você e ele incentiva você. E a conjugação desses estímulos às vezes dá muito certo. Depende também das particularidades da pessoa. Tem quem não lide bem. Eu era fumante e era muito difícil parar de fumar. E toda namorada que eu arranjava reclamava do cigarro, do cheiro. E no dia que eu arranjei uma namorada que disse, eu não me importo. Eu parei de fumar na mesma hora, porque eu pensei, agora sou eu. Muito bom. Eu nunca fumei cigarro, mas eu tô na onda de fumar charuto. Eu comprei uma caixa de charuto baiano maravilhosa. Não sei, eu fico com receio de te oferecer e isso estimular você a querer fumar cigarro. Fumar cigarro é um hábito, A como diz última esse vez que eu Ventura. fumei, a última vez que eu fumei cigarro foi em novembro de 2011, com uma recaída em abril de 2012. Nunca mais. Acho que eu posso fumar um charuto com você algum dia. Pronto, combinado. Porque como diz esse Ventura, não fume é um hábito nojento, não fume. Mas Mas o charuto vai bem porque não traga e a gente aprecia uma especiaria, por assim dizer, da Bahia, porque os charutos baianos vieram de Cuba, né? O tabaco baiano é um tabaco cubano. Não sei se você sabe, a Revolução Cubana fez a família Monte Cristo ser expulsa de lá com a estatização das fábricas de charuto. E Não, não sabia. a família foi parar na Bahia, onde encontrou um solo em São Gonçalo para plantar o tabaco cubano. E hoje tem boas charutarias lá no interior da Bahia. Então, fazendo uma propaganda da minha região aqui. Café, chocolate e charuto e cachaça lá. É uma região muito boa dessas Olha, quatro Cs. cachaça, não venha com essa conversa não, que a do Ceará é melhor, viu? Meu caro, eu acho que a gente chegou aqui no. Quanto tempo será que a gente tem? Não, a gente tem mais uns 5 minutinhos aqui. 5 minutinhos a gente tem. Me fala uma coisa que eu queria lhe perguntar, que muita gente me pergunta, me mandaram isso no privado. Como é que era a sua rotina de estudo para concurso? Uma Para você pergunta muito estudar? interessante. João, muito se ouve, muito se lê que para passar em concurso você tem que ser extremamente organizado, né? As pessoas difundem muito isso. Com certeza, se você for organizado, tanto melhor. Tanto melhor se você for organizado. Não tenha dúvida disso. Mas eu queria dizer para quem está assistindo a gente em casa que se você não for organizado, você passa também. Isso tem que ficar muito claro. Porque há pessoas que se boicotam e que se sabotam. Eu não era um concurseiro organizado. Por exemplo, eu não tinha cronograma de estudo. Eu não tinha uma rotina, porque eu era professor. Então eu tinha que dar aula de manhã, estudava à tarde. No outro dia eu dava aula à noite, estudava de manhã. A turma acabava, me davam outra de manhã, tarde e noite, e eu ia para o final de semana. Então eu não tinha rotina. E eu tinha um hábito de estudar de madrugada, tomando café. Então eu E tinha uma fumando. mesa com café. Não, não, eu acho que eu tinha parado. Tinha parado, foi em 2012. Não dava certo. Quando eu fumava, eu não tinha um rendimento legal. Você fica ansioso, acende um cigarro, se distrai. Se você fuma, eu sugiro que pare. Mas eu tomava café de madrugada e estudava. E eu chegava ao ponto de sentir fome no meio da madrugada, claro, você está estudando. Eu pegava o carro, ia para uma lanchonete de um posto 24 horas, com o Flávio Tartucci, pedia um milkshake, ficava lendo Flávio Tartucci e a galera chegando da balada de madrugada, para tomar cerveja Maravilha. no povo. O povo olhava para mim, quem é esse cara, esse nerd, geek, CDF, estudando aqui, a gente tudo bêbado, voltando da balada, esse cara lendo doutrina de direito civil. Eu não tinha essa organização que dizem, e deu certo. Então, Muito eu bom. queria dizer para quem está em casa que se você for organizado é o ideal.
Se você tem um cronograma, melhor. Se você tem uma performance diária, excelente. Mas se você não tiver, isso não é um obstáculo intransponível para a realização do seu sucesso. Muito interessante. Minha esposa diz que se não fosse ela, eu estava bebendo água da pia e dormindo no lixo. Porque ela disse que eu sou uma pessoa extremamente caótica. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Já aconteceu certa vez de eu morando sozinho? Eu, eu passei no concurso, fui morar sozinho, solteiro. Eu não tinha faxineira, eu mesmo fazia minha faxina. E a casa não ficava boa, né? Certa vez um amigo foi em casa, pediu uma água, eu não tinha água potável em casa, eu não tinha água de beber. E eu ofereci água da pia. Ele até hoje não sabe que ele bebeu água da pia. Eu era uma pessoa extremamente caótica, mas eu me adaptei para ser uma pessoa organizada. Hoje eu me considero uma pessoa muito organizada. Eu tenho minha agenda do Google Agenda, eu, eu sempre gosto de fazer minhas notas, anotar meus e-mails, meu computador é bem organizado, tenho muita coisa organizada. Mas é A gente interessante você ter trabalha falado com, isso. a gente trabalha com metas, né? A gente tem, realmente, chega um momento em que não dá, né? São tantas coisas que a gente tem uma agenda bem definida, uma rotina, metas, É, mas o cara que estuda para concurso, eu percebo que a organização ela ajuda, mas ela tem um efeito colateral. A pessoa que é extremamente organizada, impecavelmente organizada, ela é um pouco menos maleável. E quando ela sai do script, uma festa de não. aniversário do vó, se penitencia, se pune, hoje eu não fiz. E isso Eu não sofri isso. Eu é, sofri isso. Eu sofri muito isso. Eu lembro, eu morava com meus irmãos, somos três irmãos, e meu irmão mais velho é uma pessoa lunática, ele canta o dia inteiro, ele fala muito alto, e ele adora Michael Jackson, ele ficava eu cantando Michael ficava Jackson, puto com o talento eu tentando dele. estudar. Eu comprava aqueles equipamentos de obra, de proteção individual para estudar, e baixei na internet um barulho, um arquivo de som que era um som de um ar-condicionado velho ligado. E aí ficava aquele som contínuo no meu quarto, era uma boa maneira de, com aquele som contínuo de ar-condicionado velho ligado, anulava o som que vinha de fora. E eu usava, às vezes, um protetor auricular de proteção individual e ficava nessa. Porque senão eu tinha que ouvir meu irmão imitando o Michael Jackson lá de fora, e minha mãe batendo na porta, meu filho, quer comer alguma coisa? Como é que tá as coisas? Isso me É, inquietava de uma forma, bicho. é Hoje as difícil, é pessoas difícil. estudam em salas de estudo, tem essas Eu coisas morava todas, né? só, eu morava sozinho e estudava de madrugada. Então eu estava sempre muito focado. Por estudar de madrugada, era silêncio absoluto. Eu não conseguia muitas vezes estudar de manhã e de tarde, pelo que você falou. Sala de estudo tem um lado muito bom, que você tem um rendimento ótimo. Mas eu também vejo um efeito colateral, que em alguma medida o homem é produto do meio, né? E o ambiente de sala de estudo, às vezes, é um ambiente um pouco neurótico. Porque você Demais. é tranquilo, o outro é tranquilo, mas tem um outro que está extremamente pilhado, Sim. nervoso. Eu percebo isso. Então, Não, eu tem já suas vi. vantagens, mas tem suas desvantagens também. Uma vez eu fui inventar de estudar em sala de estudo, voltei para casa e falei: quem vai estudar ali é o Satanás, eu não vou, não. Era Cara, coisa assim de gente. entrei em uma, tinha uma moça usando uns salompas aqui no pescoço, um protetor auricular, e você pisa um pouco mais forte, todo mundo olha para você. Eu perguntei o que é aquilo, não é porque ela tá tensa, então ela tá usando salompas aqui. Então, assim, e aquilo contagia. Aos poucos você começa a se tornar daquele jeito. Eu Ah, tenho minhas reservas. É interessante, porque eu cheguei a alugar depois que eu fui aprovado. Eu aluguei sala de estudo para estudar para o mestrado, porque era bom, era um ambiente bacana para mim. Né? Então, assim, tem um rendimento que eu acho que o rendimento aumenta, mas tem uns efeitos colaterais. certo. Samuel, estamos aqui, faltando só 2 minutinhos. Meu amigo, a gente vai ter que encerrar para poder ficar gravado o vídeo. Muito bom conversar com você. O tempo voou, 1 hora aqui conversando sobre coisas aleatórias, sobre nossas trajetórias de estudo e coisas mais. A gente precisa marcar outra vez para continuar isso, para falar talvez sobre sua trajetória no heavy metal, a minha no rock e no axé Vai das ser um antigas. prazer, vai ser um prazer. Fala,
falar sobre os carnavais passados. Muito obrigado, meu caro, por ter aceitado esse convite. Saiba que eu admiro demais você. Pessoal, muito obrigado. Eu vi que Peu mandou mensagem aí. Jossi, minha prima Josialdo, está aí também. Obrigado, Queria mandar Jossi. Um um beijo abraço grande. para minha colega e grande amiga Antonella, que está assistindo a gente, promotora em Goiás. Bacana. Vamos salvar, vamos encerrar para a gente poder salvar a live aí. Valeu, pessoal. Grande Grande abraço. abraço. Até mais. Tchau, tchau.